Bandeja de três. Muito bem aí, galera. Vamos aprender mais, seremos melhores no próximo ano. Ou não? Será que seremos mesmo? Vamos então começar as tramelas dessa nova temporada da NBA. E aí já começar então falando do pior time pelo bandeja de três, que foi o nosso queridíssimo Brooklyn Nets. Ele está ranqueado então no nosso Power Ranking como o 30º time para mim, o 29º time para o Matheus e o 30º time para o Vitor também, ficando aí com a 30ª colocação. Vamos então começar a falar um pouquinho desse time, e aí então para a gente começar a analisar, vale dizer que foi um time já que na temporada retrasada, a temporada passada, aliás, já deu uma decepcionada, né? Foi um time que jogou bem abaixo das expectativas e dentro dessa temporada ligou o alerta de reconstrução. A principal troca do time foi o Mikal Bridges, trocou ele por muitas escolhas lá com o time do New York Knicks. Além disso, também fez algumas trocas para recuperar as suas escolhas e poder tancar esse ano. Então, o time do Nets fez alguns movimentos para tancar mesmo nessa temporada. Ainda assim, é um time que tem alguns jogadores ali que valem a pena a gente ficar de olho, porque se jogarem muito, até estava discutindo aqui com o Vitor antes do programa começar, pode ser que complique um pouco a corrida do Thunder a corrida do Nets para essa primeira colocação no draft da próxima temporada. E aí a previsão do Nets para essa temporada nas casas de aposta é de que seja... A previsão de vitórias do Nets nas casas de aposta esse ano está em 19,5. Também as casas de aposta dando razão para a gente. Uma das menores da NBA. E o Nets, que terminou a última temporada com 32 vitórias e 50 derrotas, é um time realmente que não tem muito para onde correr, né? Não é um time que tem um grande talento, ainda tem alguns bons role players, mas é basicamente só isso. E assim, eles são Ben Simmons, né? Ponto importante. Só que eu não sei se o Ben Simmons sabe disso. Então, eu acho que a chance do Nets não ser tão ruim é o Ben Simmons voltar a ser o Ben Simmons de 5 anos atrás. Ou seja, o Nets vai ser muito ruim, Vitor Raborachi. Exato. É por aí. E não só isso, cara, eu acho que assim, tudo que o Nets faz indica que eles querem ser ruins. É mais do que um time que vai ser ruim porque não tem... Não, eles fizeram um movimento depois da troca do Mikal Bridges de trocar escolhas que eles tinham do Suns pelas próprias escolhas de volta, né? Eles recuperaram a própria escolha agora de 2025 deles e o direito de swap que o Rockets tinham em 2026 com eles, para dar a eles o direito de tancar, dar a eles o direito de ser ruins. Então, assim, esse é o plano. Eles ainda têm ali alguns role players interessantes. Eu acho que o maior deles é o Nick Claxton, eu acho assim, muito bom pivô, muito bom produtor de aro, mas que sozinho não vai ganhar jogo nenhum. E junto com Ken Thomas, Ken Johnson, Bojan Bogdanovic, não é um time... É um time que passa muito longe dos times competitivos da NBA. Eu entendo que na Conferência Leste vai ter alguns jogos que o outro time vai fazer páreo duro para perder com eles, mas no fim das contas é um time que vai conseguir muito pouca vitória. Muito, muito pouca vitória. Eu acho que eles vão dar bastante minuto para a molecada também. Eles têm aí meninos do draft do ano passado, né? O Noah Clowney, o Dariq Whitehead, né? Que assim, já chegou muito novo ano passado, não tinha nenhuma condição. Jogou mal até na G-League, mas eu não duvido que ele tenha minutos esse ano, porque o projeto Nets é esse. E aí, em algum momento, trocar aí um Ken Johnson, um Bojan Bogdanovic, claro. Eu acho que esse é o ponto que mais pesa para o Nets entre 30º, sabe? Eles têm até alguns role players melhores do que, vamos falar, tipo o Washington Wizards da vida. Mas eu acho que eles vão trocar muito jogador ainda durante a temporada. Assim, o Ken Johnson não termina a temporada lá, Finney Smith também não. Talvez nem o Claxton, Schroeder, se eles conseguirem trocar, eles vão trocar. Bogdanovic também. Eu acho que eles vão fazer um tanque bem forte, sabe? De bater todo mundo, deixar só a molecada mesmo. Acho que é o que indica esse troca para recuperar as próprias piques e a própria do Mikal Bridges. E assim, não acho que vão tentar nada. Acho que vai ser um daqueles times que vai ser mais, tipo,
tanking hard, meu Deus, se não parece um elenco de NBA quando você estiver olhando nos últimos meses da temporada, sabe? Depois da deadline. Eu só coloquei eles em 29 porque tem um outro time que eu acho tenebroso, mas depois a gente fala sobre isso. Eu acho que vale a pena mencionar um pouquinho a troca do Mikal Bridges, que foi um retorno estrondoso que eles conseguiram. Eu acho que muita gente celebrou ela pelo lado do Knicks, porque o Knicks, né, reuniu a galera de Vila Nova, né, fazendo essa troca. É um cara que combina com estilo, é um cara que, assim, provavelmente vai ajudar muito no longo prazo do Knicks, mas não machuca, que é muito importante para um time comandado por Thibodeau. Nunca perdeu um jogo na carreira na NBA. E assim, cara, mais do que... E assim, a gente entende que seja tudo isso, mas no fim das contas não é nenhuma estrela. E o retorno foram 4 escolhas de primeira rodada do próprio Knicks, uma escolha de primeira rodada do Bucks e mais um pick swap. Então foram 5 picks de primeira rodada, um pick swap e ainda esse Bojan Bogdanovic, que talvez ainda vire alguma coisa na trade deadline. Então, assim, foi um retorno estrondoso que o Nets conseguiu. E eu acho que talvez só por isso que eles trocaram, mas o movimento é esse, cara. Agora eles já são um time bastante equipado de ativos para o futuro também. E o projeto deles começa ano que vem. Começa com quem vier no próximo draft. A gente sabe que é um draft muito, muito forte. É um draft pelo qual vale a pena você tancar, né? Se ser ruim de propósito. Porque mesmo que você não fique com a escolha 1, você cair numa escolha 1 a 5, você provavelmente vai pegar um franchise player. Ou pelo menos alguém que se projeta como franchise player nesse momento, sabe? Então, eu acho que não tem muita dúvida, assim. Eu acho que Nets esse ano vai ser o time mais esquecido da NBA. É um time que, né, assim, de ginásio vazio, de pouquíssimo interesse de televisão, de mídia. Não tem ninguém ali que, né, tirando nem uns jogos... prospecto. Nem como prospecto, assim, o No Clown é legal e tal, mas o Ken Thomas vai fazer uns jogos de 50 pontos, provavelmente. Ele vai fazer muitos jogos explosivos de pontuação. Vão achar que ele é uma futura estrela, e daqui a 2 anos ele vai estar fora de rotação da NBA. Fica aí meu palpite. Acho que é um pouquinho pesado seu palpite, mas assim, eu acho que falando um pouquinho desse elenco, 2 das novas contratações do time para essa temporada, que vieram em trocas, acredito que não fiquem até o final. Vamos falar um pouquinho do Bojan Bogdanovic e também do Shake Milton. Acho que são caras que rapidamente assim vão sair, se não sair no mercado de buyout, também vão estar rumando para equipes que tenham maiores pretensões. Agora, eu gostei um pouquinho, falando de prospectos, da segunda oportunidade que eles vão conseguir dar para o Zaire Williams, jogador que foi top 10 do seu draft. Achei que você ia falar do Killian Hayes, que também tá nessa. Mas eles também estão dando outra chance. Vai dar uma outra chance para o Killian Hayes, mas eu gosto muito do Zaire Williams. Eu acho que num time sem pressão nenhuma, pode ser que ele vá bem. Ele se destacou já no último Memphis, naquele Memphis todo quebrado, muito pela defesa, mas ele tá alguns pontos de evolução no ataque que podem ser necessários para ele. Além disso, realmente é um time muito sem talento, assim, pensando de futuro. É algo, a gente está vendo o rebuild do Nets recomeçar novamente. Não sei, já pela 10ª vez em 12 anos? Talvez. Mas esse time do Nets está recomeçando em uma reconstrução assim, que vai recomeçar realmente agora. Então não tem grandes talentos para o futuro, a não ser o jogador que a gente já falou aqui, que é o Ken Thomas, que é o cara que faz 50 pontos por jogo. E assim, essa é a temporada de ouro para o Nets também, pensando em talvez não continuar com o jogador e conseguir uma boa troca de ativos. Ele vai conseguir fazer muito ponto aí, quem sabe algum time mais esperado não ofereça ativos pelo jogador. Sendo justo com o Ken Thomas, eu fui olhar aqui os números dele depois, a eficiência dele é menos ruim do que eu esperava. Porque eu tinha a impressão que a eficiência dele era pior que realmente era, por isso que eu tinha falado. A eficiência dele é ruim, sim, bem ruim, para falar a verdade, mas não é tenebrosa. Assim, ele faz muito ponto por jogo, ele fez 22 pontos por jogo na última temporada, mas assim, não dá assistência, não pega rebote, não defesa ruim, não faz absolutamente mais nada. Mas assim, eu acho que é um cara que pode virar um bom sexto homem, sabe? Eu acho que é meio que esse o teto, eu acho que meio que vai ser isso. Se tudo der certo essa temporada. Mas assim, vai ter esses jogos explosivos, que vai surgir um hype. Talvez seja uma boa pro Nets capitalizar na alta mesmo. Mas eu tô interessado também, porque assim, o Nets a gente sabe, o Nets já passou por isso.
2015, 2016, exatamente isso que o Nets estava fazendo, só que eles não tinham a própria pick também, né? Nesse caso, eles se recuperaram. Mas eu acho que vai ser parecido, sabe? Vai ter vários jogadores muito aleatórios colocados para jogar, que eles vão assinar. Alguns desses caras vão dar certo. Godel, da outra vez, eles acharam o Joe Harris, eles acharam alguns outros jogadores. Acho que vai acontecer a mesma coisa. Eles vão achar um jogador rookie, que é o mesmo front office, né? Ainda é o Sean Marks, ainda é o pessoal. Eu acho que eles vão, de novo, achar bons role players, boas peças de onde você não espera. Não consigo palpitar quem vai ser, de fato, mas assim, não acho que vai ser, tipo, uma temporada desperdiçada nesse sentido. Eu acho que vai ser uma temporada que eles vão conseguir achar algumas peças legais que vão ser relevantes para o futuro deles, mas esse é um time horrível. É um time que a gente não pode falar ainda de estilo de jogo, é um time que trocou de técnico, então difícil saber o que vão arrumar por aí, mas na prática pouco importa, né? No fim das contas, eu acho que eles são mais na ideia de desenvolver o que eles tiverem e conseguir algum valor nas trocas do que montar um time. Talvez seja mais uma experiência para ver o que vale a pena, o que não vale a pena para a próxima temporada do que qualquer iniciativa de buscar melhores resultados nessa agora. Então, eu acho que é isso. Eu acho que não tem nada mais a tirar do Nets aqui, não. Um último comentário que eu tenho sobre o Nets é que um jogador para mim para ficar de olho é o Day'Ron Sharpe. Que assim, não tem nada demais, mas os números de rebote dele são espetaculares. Sim, em termos de rebote por minuto e etc. São realmente números de nível muito alto. Então, assim, rebote, se jogador pegar rebote fosse um negócio espetacular para a NBA atual, o Andre Drummond ainda era All-Star. Mas, sim, é um ponto que ele é bom, então o jogador fica de olho. Ele está no percentual de 99% de percentual de rebotes ofensivos recuperados, por exemplo. Eu acho ele um cara que... Acho ele um dos bons pivôs reservas da NBA, assim, jovem, sabe? Até no nosso prêmio, na temporada passada, lá, nosso prêmio 8º, o 9º homem, eu acho que eu votei nele. Por causa disso mesmo. Eu acho que ele é um cara que não compromete, eu acho que ele é ágil o suficiente, eu acho que ele com mais minutagem tem condição de se tornar um pivô estabelecido na NBA, sabe? Nada de outro mundo, não. Mas é isso, assim, a posição dele é a única posição que o Nets tem um cara que não é abaixo da média da NBA, sabe? O Nick Claxton é titular absoluto, o melhor jogador desse time, provavelmente. Eu acho que se você colocar assim no vácuo, assim, na escala da NBA, eu acho que o Nick Claxton é o que eu teria mais acima do que todos os outros. Sim. Mas, né, talvez justamente por isso ele precise dar umas descansadinhas aí nessa temporada. E o Noah Clowney, né, que o Nets pode usar também na posição 4, mas talvez, eventualmente, quando se fosse firmar na NBA, vai ser um cara da posição 5, é um projeto de draft deles, né, então também tá ali nesse meio, mas então eu acho que o frontcourt ali é onde vai ter menos variação desses três caras, mas no mais... E eu tenho uma pergunta. Quantos jogos o Ben Simmons vai jogar esse ano? Eu vou de 35. Vale ressaltar que eu vou de 24. Ano passado ele jogou 15. Ele joga um pouquinho, aí começa a jogar muito mal, aí descobre uma lesão, e aí ele fica um tempo fora, aí ele vai no Met Gala, volta um pouquinho, e aí eles falam que ele tá fora da temporada e ele vai jogar Call of Duty com os parça dele. Essa é a vida do Ben Simmons. Infelizmente, porque é um jogador que eu gosto muito. Nosso Davidson Mike está revoltado que estou ironizando o Ben Simmons dele. Isso é tudo amor pelo Ben Simmons, gente. Eu gosto muito do Ben Simmons. A gente gosta do Ben Simmons. Dois caras... Acho até que pra gente falar aí da aposta de fantasy desse time, né? Eu acho que eu pegaria desses caras todos que apostaria o Ben Simmons. O pior que eu também. Assim. Eu tenho uma aposta nesse time para fantasy. Um abraço para os nossos amigos da Ciengos, mas é mais para temporada, para a gente ficar de olho na minutagem, que é um sophomore desse time, um cara que veio da segunda rodada e ganhou um contrato novo, que é o Jalen Wilson. Bom ala, tá? Jogador que defende bem, arremessa bem, tem um arremesso consistente e é um cara ali que pode ser um novato, um segundanista, mas jogou muito pouco na última temporada, aos moldes do Dorian Finney-Smith, que pode fazer barulho nesse time de reconstrução. E um outro jogador também é um rookie muito
pouco badalado dessa classe, o que é meio complicado, mas é um cara que ele é muito bom como aquele jogador floor general que sabe o que faz com a bola, é o armador Mark Armstrong, jogador que veio de Vila Nova, foi para o outro lado de Nova York, mas ele chegou nesse draft agora, está com um contrato de 10 dias no Nets, mas eu acredito que esse contrato vai ser convertido num two-way, e pode ser um jogador aí, nessas indas e vindas desse time de reconstrução, acho que vale ficar de olho nesses dois jogadores que podem ganhar muitos minutos nesse time, pensando em desenvolvimento. E eles também têm o Keon Johnson, né? O jogador que rodou já. Eterna promessa. Eterna promessa. O cara que pulou mais alto no combate. Exatamente. Eu lembro, ele foi escolhido na 21, no fim das contas, mas eu lembro que ele teve um hype de top 10 por causa do teste atlético dele. O ponto fraco dele nos scouts era tipo assim, não sabe jogar basquete. Continua, parece que pula com a beleza. Pula e corre. Ele é um jogador que... para ele praticar decathlon. E assim, ele ganhou um outro contrato, né? Impressionante. Ele já tá o quê? Uns 5 anos ganhando contrato. Acho que ele ainda tá no contrato de rookie. Que isso, não, ele é mais novo. Ele é do draft de 2021. A gente tá em 2004. 2024, pô. Ele tá no último ano do contrato de rookie. Mas ele já passou por Clippers, né? Portland. Blazers e acho que agora o Nets. Terceiro time é um sinal, assim. Pode ser que seja o último time dele mas agora, também. O Nets tá certo, cara. Quem são os caras que eles estão trazendo? É ele, é o Zero Williams, né? Que você mencionou mais cedo. É o Killian Hayes. Assim. Vai que algum desses caras dá certo. Exato. O tipo de contratação do Nets é um cara que, assim, já teve um pedigree e que pode ser o que eles chamam de segundo draft, né? Uma chance de, numa outra situação, esse cara voltar a mostrar o motivo pelos quais eles já tiveram, né, muita esperança em cima deles. Cara, eu adoraria, eu achar incrível se o Killian Hayes conseguisse se estabelecer, cara. Jogador muito bacana de se ver, assim, muito legal de se ver. Eu era extremamente empolgado a respeito, mas... Sério, fake, quer vir o como? Mas vamos lá, quem sabe? Agora vai no meu Brooklyn Nets aqui.